Tem momentos em que, mesmo fazendo tudo certo, a gente se pergunta se está no caminho certo. E é nesse silêncio, onde você talvez só tenha conseguido orar em pensamento, que Deus vem com sua luz suave e certeira para te mostrar que sim, Ele está guiando cada passo seu, mesmo quando você não entende o processo. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Salmos 37, 23. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. O céu já estava cuidando disso antes mesmo de você perceber. Há algo dentro de você que continua crendo, mesmo cansado, e é aí que Deus age com amor, reafirmando que você não está perdido, está sendo conduzido. Hoje, Ele quer te lembrar que a paz que excede todo entendimento não está longe. Está disponível agora, enquanto você ouve essa mensagem. Fica comigo até o final, porque hoje Deus vai falar com você aquilo que o seu coração precisava ouvir. Tem dias que o coração da gente pesa, não porque falta fé, mas porque tem sobrado incerteza. Você olha para frente e tudo parece meio nublado, como se estivesse andando sem direção, mesmo tentando acertar. E é nesse caminho onde o medo tenta morar. Medo de estar fazendo algo errado, de estar perdendo tempo, de estar sozinho demais para continuar. Às vezes, o peito aperta por dentro e nem você sabe explicar direito o porquê. Angústia, desânimo, aquele cansaço que não é físico, mas de alma. Dúvidas que gritam, mesmo quando você tenta manter o silêncio da fé. Tem momentos em que o coração pede um sinal, algo que diga, vai dar certo, continua. E talvez, mesmo rodeado de pessoas, você tenha se sentido sem direção, sem forças. Mas Deus não ignora os passos de quem caminha com sinceridade. Mesmo que ninguém veja, Ele tem visto você continuar, ainda que por dentro esteja doendo. A palavra de Deus nos mostra de forma clara e suave que Ele guia os nossos passos, mesmo quando tudo parece confuso. Em Provérbios 3, 5, 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que precioso isso. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo quando não faz sentido. E essa confiança, aos poucos, traz clareza, traz paz. Deus não espera que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você entregue cada passo a Ele. A luz dele não apaga só porque você está passando por um vale. E é justamente nesse vale que Ele começa a iluminar o caminho de um jeito diferente. Não para você enxergar tudo de uma vez, mas para você continuar dando um passo de cada vez com o coração mais tranquilo. Então, se hoje você sente que está andando e nada está fazendo sentido, lembra, o fato de parecer difícil não significa que você saiu da rota. Às vezes, o caminho certo tem lágrimas, mas tem promessa também. E a promessa de Deus é essa: Ele não te abandona no meio do caminho. Em Isaías 42:16, o Senhor diz: conduzirei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas que não conhecem. Tornarei as trevas em luz perante eles e os lugares escabrosos, planos. Isso é para você que está se sentindo no escuro. Deus vai clarear o que está confuso. Ele vai mostrar no tempo certo que você estava sim no rumo certo, mesmo quando tudo parecia o contrário. Ele vai honrar tua fidelidade, tua entrega, teus passos silenciosos. Você não vai andar perdido para sempre. E mais que isso, você não vai terminar esse caminho do mesmo jeito que começou. Vai sair mais forte, mais firme, mais cheio de fé. Fica comigo até o final, porque tem gente que precisa escutar isso agora. Você não está ouvindo esse vídeo por acaso. O Espírito Santo te trouxe até aqui para te lembrar de que Ele ainda está cuidando, mesmo quando você não sente nada. Você pediu confirmação? Então ouve com o coração. Deus está te dizendo que você não perdeu o rumo. Ele está te ensinando a confiar sem ver, a descansar sem entender, a continuar mesmo com lágrimas.
porque tem vitória onde você pensou que só teria luta, e tem consolo onde você só sentiu dor até agora. Você não foi esquecido, você está sendo guiado. Agora presta atenção nisso aqui. Quando tudo parecer estar parado, Deus ainda está agindo. Você não precisa correr desesperadamente tentando provar que está fazendo certo. O que vem de Deus traz paz, mesmo em meio à espera. E quando Deus decide iluminar um caminho, ninguém consegue apagar. Pode até parecer que nada está se movendo, mas no mundo espiritual, coisas já estão sendo alinhadas a seu favor. Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Se for preciso, Ele abre porta onde só tem parede. Se for necessário, Ele move céus e terra para te mostrar que você não está sozinho. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Recebe essa palavra no teu espírito e eu sei, tem momentos que a gente se cala porque não quer mais explicar para ninguém o que sente. Só Deus sabe o que você tem enfrentado em silêncio. Só Ele viu as lágrimas que você enxugou antes de sair de casa sorrindo. Mas é nesse silêncio que Deus mais fala. É nesse silêncio que Ele ministra consolo, paz e direção. Ele vai te mostrar que você não está atrasado, não está esquecido, não está fora do plano. Você está sendo moldado, está sendo preparado. E muito em breve você vai olhar para trás e entender o motivo de tanta coisa ter acontecido do jeito que aconteceu. Porque Deus estava te conduzindo com amor o tempo todo. Então segura firme, porque esse caminho que você está trilhando não termina em frustração. Tem resposta chegando, tem confirmação vinda do alto, tem algo maior sendo preparado por Deus. E Ele faz tudo no tempo exato. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você confia, Ele te firma. Se está fazendo sentido, comenta "eu creio" aí nos comentários, porque essa palavra foi liberada para fortalecer o seu coração hoje. E ainda tem mais, porque Deus vai continuar falando com você. Teve uma moça chamada Ana que por muito tempo orava pedindo direção para sua vida. Ela não era alguém sem fé, pelo contrário, sempre buscou a Deus com sinceridade. Mas sentia que, por mais que orasse, nada acontecia. Ela trabalhava, cuidava da casa, ajudava quem podia, mas por dentro carregava uma sensação de que estava parada, como se nada estivesse caminhando. Ela via pessoas sendo promovidas, casando, crescendo, e ela ali, no mesmo lugar. Um dia, sozinha no quarto, ela disse para Deus: "Senhor, se eu estiver no caminho certo, me mostra, porque eu não estou enxergando nada." Ela não queria riqueza, fama, nada disso. Ela só queria paz no coração. E naquele mesmo dia, recebeu uma mensagem de alguém que ela nem falava há muito tempo, dizendo assim: "Eu sonhei com você e senti de te dizer, Deus manda te dizer que Ele está guiando os teus passos, mesmo quando você não vê." Ela chorou tanto, porque entendeu que Deus estava ali o tempo todo, vendo cada detalhe da vida dela. E o mais lindo é que poucos meses depois, portas começaram a se abrir. Mas o mais importante não foi isso. Foi a paz que ela passou a carregar, mesmo sem ainda entender tudo. Porque Deus começou a iluminar o coração dela antes de iluminar o caminho. É assim que Deus trabalha. Primeiro Ele alinha o nosso interior, depois Ele muda o cenário externo. Ele trata a nossa forma de caminhar antes de mudar a paisagem ao redor. E isso é amor. Porque se Ele te desse tudo agora, sem preparo, talvez você não saberia sustentar. Mas Ele é Pai. E um pai de verdade não quer apenas que você chegue, Ele quer que você permaneça. Por isso, se hoje você ainda não viu a luz no final do túnel, calma. Talvez seja porque Deus está acendendo uma luz dentro de você primeiro. Uma luz de confiança, de discernimento, de segurança em quem Ele é. Porque o caminho certo às vezes não tem aplausos, não tem multidão, não tem resposta rápida, mas tem paz.
E quando essa paz chega, ela muda tudo. Tem gente que está ouvindo isso agora com o coração apertado, porque vem tentando de tudo e não vê resultado. E eu entendo. Porque esperar com fé parece bonito, até você ser o único que ainda está esperando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O tempo que você está vivendo agora não é tempo perdido. Deus não desperdiça dor, não desperdiça oração, não desperdiça fidelidade. Ele está escrevendo uma história com detalhes que você só vai entender lá na frente. Mas hoje, Ele quer que você siga mais leve, confiando que há um propósito maior por trás de tudo. Até os nãos de Deus são livramentos. Até os atrasos dele são estratégias. Ele enxerga o todo, enquanto a gente só vê um pedaço. Agora, presta atenção nisso. A confirmação que você pediu pode estar vindo agora, nesse vídeo, nessa palavra. Você não caiu aqui por acaso. Não foi o algoritmo, foi o Espírito Santo te puxando, te chamando para lembrar. Você está sim no caminho certo, mesmo que as evidências digam o contrário. Deus não guia pelo que os olhos veem, Ele guia pela fé. E se o teu coração tem buscado andar com Ele, então fica em paz, porque Ele honra quem permanece, mesmo quando tudo em volta diz para desistir. Você não vai cair, você não vai terminar frustrado. Tem algo muito maior sendo gestado dentro do seu processo. É lindo quando a gente começa a perceber que Deus não trabalha com pressa, mas com perfeição. Ele está mais interessado em quem você está se tornando nesse caminho do que apenas no lugar onde você vai chegar. E enquanto você anda, Ele vai colocando pessoas certas, situações que ensinam, portas que fortalecem sua fé e até momentos de silêncio que te empurram para mais perto dele. Pode ser que você não veja tudo ainda, mas só o fato de ainda estar aqui, ouvindo essa mensagem, já mostra o quanto o céu está te sustentando. Tem muita gente que teria parado onde você está, mas você está firme. Mesmo com medo, você continuou. E isso é fé de verdade. Você que está ouvindo até aqui, talvez já tenha pensado em desistir. Talvez pensou, não sei se foi Deus que me mandou para esse caminho ou se eu estou só me iludindo. Mas deixa eu te dizer com amor, quando é Deus quem guia, Ele também sustenta. Ele não manda você entrar numa direção para depois te abandonar no meio dela. E mesmo quando o céu parece fechado, Ele está trabalhando nos bastidores. Às vezes, o silêncio dele não é ausência, é cuidado. Ele está te escondendo por um tempo, não para te esquecer, mas para te preparar. E quando Ele te revelar, vai ser no tempo perfeito, da forma mais linda, sem esforço humano. Só graça, só favor, só presença. E eu sei que talvez você está cansado de esperar, cansado de tentar entender tudo, mas confia com o coração, mesmo que a mente não acompanhe. Deus é bom em abrir caminhos. Ele é especialista em transformar noites escuras em manhãs cheias de luz. E Ele vai fazer isso com você. Ele vai te mostrar de um jeito tão claro que tudo isso que você viveu até aqui não foi à toa. Que cada passo, mesmo os mais difíceis, estavam dentro do plano. Não porque você merece, mas porque Ele ama você. E quando Ele ama, Ele cuida, Ele sustenta, Ele restaura e Ele confirma. Se está fazendo sentido, comenta "Eu confio" nos comentários. Isso não é só um vídeo, é um recado do céu. E ainda tem mais, porque Deus vai continuar falando com você. Tem hora que a gente só queria ouvir de Deus assim: você está indo bem, continua. Porque a alma cansa de tentar acertar e parecer que tudo continua igual. Você olha ao redor e não vê mudança, não vê resposta. E isso mexe com a fé da gente. Dá uma sensação de estar andando em círculos, de estar lutando sozinho, de que todo mundo está avançando e só você ficou parado. Só que o que ninguém vê é o tanto que você tem segurado firme. Tem sido forte por fora, enquanto por dentro só Deus sabe o esforço que tem feito para não desabar. E olha,
Ele sabe, Ele vê. E é por isso que hoje essa palavra chegou até você. Porque Deus quer te lembrar que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está trabalhando nos bastidores, organizando cada detalhe do que você ainda não pode ver. Você não precisa correr mais do que aguenta, nem provar nada para ninguém. A vida com Deus não é sobre impressionar os outros, é sobre descansar nele. E quando você descansa, as coisas fluem do jeito certo. Deus tem o tempo exato para tudo, e às vezes Ele te segura um pouco, não para te atrasar, mas para te proteger. É como quando Ele diz, espera, não porque Ele se esqueceu de você, mas porque Ele já viu lá na frente e sabe que ainda tem algo sendo preparado. E enquanto você espera, Ele fortalece. Fortalece a tua fé, teu coração, teu discernimento. Você pode até não perceber, mas algo já está sendo curado dentro de você nesse processo. Tem gente que está ouvindo isso agora e se perguntando, será que Deus ainda lembra de mim? E a resposta é sim. Ele lembra de cada oração que você já fez, até aquelas em silêncio. Ele lembra de cada vez que você ficou em pé, mesmo quando tudo mandava você cair. Ele lembra das noites que você chorou sem saber o que fazer. Ele lembra porque Ele é pai. E um pai nunca esquece de um filho que confia. Você não foi deixado de lado. Não foi esquecido. Você está sendo conduzido com cuidado e Ele vai mostrar isso no tempo certo, com respostas que você nem imaginava mais que viriam. Se ainda está assistindo até aqui, é porque Deus está falando com você. E sabe o que é mais lindo? É que às vezes Ele responde assim, de forma leve, suave, como esse vídeo. Não com barulho, mas com presença. Não com explicação, mas com paz. E é essa paz que Ele quer derramar sobre o teu coração agora. Uma paz que acalma a alma, que te faz respirar fundo e lembrar que você está seguro, seguro nos planos dEle, seguro na vontade dEle, seguro nos braços dEle. Porque mesmo quando parece que nada está claro, Ele ainda está iluminando o seu caminho. Um passo de cada vez, uma certeza por dia, uma força nova que vem do céu. Tem um tipo de força que a gente só encontra quando para de tentar resolver tudo sozinho e começa a confiar de verdade. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora, te ensinando a depender, a descansar, a deixar de lado o controle e simplesmente viver um dia de cada vez, com fé. Porque tem coisa que você não precisa entender, só obedecer. Tem resposta que não vem com palavras, mas com direção. E se Deus ainda não te deu a resposta que você espera, é porque Ele ainda está construindo algo dentro de você, algo que vai te preparar para viver coisas maiores com maturidade e paz. Você já reparou que muitas vezes a resposta de Deus vem quando a gente menos espera? Quando a gente solta, entrega e simplesmente confia? Pois é, pode ser que você esteja nesse ponto agora. Um ponto de virada, onde Deus quer te ensinar a olhar mais para Ele do que para a circunstância, a confiar mais no que Ele diz do que no que você sente. Porque os sentimentos oscilam, mas a palavra dEle permanece firme. E é essa palavra que diz que Ele vai endireitar teus caminhos, que Ele vai te mostrar o que fazer e que você não vai andar em vão. Então segura essa verdade com fé. Deus já está à frente do que você ainda está tentando entender. Se está fazendo sentido, comenta aí, eu recebo, ou manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso também. Porque o que Deus está fazendo aqui não é só com você. É com muita gente que, assim como você, está cansada de não ver resposta, mas continua acreditando. Gente que tem fé mesmo com o coração ferido. Gente que continua orando mesmo quando tudo parece dar errado. E Deus honra isso. Deus honra quem confia mesmo em silêncio. Quem continua mesmo quando está invisível para os outros. E é por isso que Ele está te fortalecendo agora, para que você continue andando, mesmo que devagar, com a certeza de que está no rumo certo. Você vai olhar para trás
e entender que essa fase era necessária. Que esse tempo de silêncio foi onde Deus mais falou com você. Que esse caminho foi onde Ele te ensinou a depender, a ouvir, a esperar. Não se trata só de onde você vai chegar. Se trata de quem você está se tornando nesse caminho. Deus está iluminando a sua jornada, não com holofotes, mas com presença. E onde tem presença dele, tem paz, tem direção, tem segurança. Fica firme, porque se Deus começou a boa obra em você, Ele mesmo vai completar. Ainda não terminou, e o melhor ainda está por vir. Tem coisas que só Deus vê. Só Ele conhece os bastidores do teu dia, o peso que você carrega calado, os tô bem que você responde para não preocupar ninguém. Mas Deus sabe, Ele conhece teus limites, teus medos, teus cansaços, até os que você mesmo finge que não sente mais. E é por isso que Ele age com tanto cuidado com você. Porque Ele sabe que seu coração é sincero. Mesmo quando está machucado, Ele sabe que você não quer desistir. Você só queria uma pausa, um sinal, um consolo. E olha aqui, Ele está te dando esse consolo agora. Não com palavras bonitas, mas com presença. Uma presença que envolve, que segura, que cuida. Porque Deus nunca foi distante. Mesmo quando tudo parece calado, Ele está ali, do teu lado, trabalhando onde ninguém vê, respondendo no silêncio. Tem um detalhe importante nisso tudo. Deus não te compara com ninguém. O caminho que Ele traçou para você é único. O tempo que Ele determinou para sua história é perfeito. O problema é que, às vezes, a gente olha demais para o lado e começa a achar que está atrasado, que está ficando para trás. Mas deixa eu te lembrar com amor, o que Deus tem para você não se atrasa, não falha e não depende de ninguém para acontecer. Ele não precisa da permissão de pessoas, nem da lógica das circunstâncias. Ele é Deus, e se Ele disse que vai iluminar teu caminho, então mesmo que hoje você esteja andando por dentro da neblina, pode confiar, logo tudo vai clarear. E quando clarear, você vai entender por que teve que esperar, por que teve que amadurecer, por que teve que confiar sem ver. Fica comigo até o final, porque tem gente aqui que está sendo curado só de ouvir isso, curado de dentro para fora, porque tem feridas que não sangram, mas doem. Tem marcas que ninguém vê, mas ainda estão aí dentro. E Deus, na sua infinita graça, está passando o bálsamo dele agora no teu interior. Ele está renovando tuas forças enquanto você ouve. Tem algo diferente acontecendo aí dentro. A ansiedade vai diminuindo, a fé vai subindo, o coração vai aquietando, porque a presença dele faz isso. Ela organiza o caos, ela acalma a tempestade, ela transforma lágrimas em força. E talvez você não consiga explicar o que está sentindo agora, mas sabe que algo de Deus está tocando em você. Tem hora que a gente pensa, mas eu já orei tanto, já tentei tanto, já esperei demais, e parece que nada muda. Mas escuta isso. A fidelidade de Deus não depende do tempo que passou, mas do propósito que Ele tem. Ele nunca se atrasa, Ele amadurece promessas. E às vezes é quando você está no seu limite que Ele aparece com a resposta. Porque é no limite que a fé verdadeira nasce. É quando você chega no fim das suas forças que Ele começa a mostrar as dele. Então, se tudo parece sem saída, é porque Ele está prestes a abrir uma. E quando Deus abre, ninguém fecha, ninguém impede, porque Ele é o dono do caminho, da resposta, do tempo e do milagre. Nem sempre Deus vai te dizer exatamente o que fazer, mas Ele sempre vai te dar paz quando você está indo na direção certa. E talvez o que você esteja sentindo agora, ouvindo essa palavra, seja essa paz. Aquela paz que não faz sentido, mas acalma. Aquela certeza estranha que vem no meio do medo, dizendo, continua. Se for isso que você está sentindo, então creia. Deus está confirmando no teu espírito que você não errou o caminho. Ele está te ensinando a andar por fé,
não por vista. E andar por fé é confiar até sem entender. É dizer amém mesmo quando o cenário ainda está em silêncio. Você não ouviu tudo isso por acaso. Deus preparou esse momento com detalhes, pensando em você. Enquanto você buscava uma direção, Ele já estava preparando uma resposta. E se o teu coração está mais leve agora, se essa paz chegou até aí onde você está, é porque Deus acabou de confirmar que Ele continua cuidando de tudo. Não se preocupe com o tempo, nem com o que ainda não aconteceu. Ele vai te surpreender no tempo dele, do jeito dele. E quando acontecer, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. O seu caminho está sendo iluminado. A sua jornada está nas mãos do Deus que nunca erra. Então descansa o teu coração, porque Ele está no controle. Agora, se puder, feche os seus olhos, abra o seu coração e receba essa oração com fé, porque Deus vai tocar em você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti essa vida que está ouvindo essa palavra com o coração quebrantado. Tu conheces cada detalhe da caminhada dela, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada no silêncio, cada oração feita com fé, mesmo sem resposta aparente. Pai, em nome de Jesus, toca agora nessa alma cansada e derrama paz onde há angústia. Clareia o caminho onde só existe incerteza. Fortalece esse coração que já pensou em desistir, mas escolheu continuar confiando em Ti. Espírito Santo, visita esse lar, esse quarto, esse ambiente agora. Que uma presença suave e poderosa invada esse lugar, trazendo descanso, força e renovação. Que toda ansiedade caia por terra agora. Que toda confusão mental seja substituída por clareza vinda do alto. Deus, confirma no íntimo dessa pessoa que ela está no rumo certo, que o Senhor está guiando, que ela não está sozinha, que não foi esquecida e que as Tuas promessas ainda vão se cumprir. Tira o peso, Senhor. Tira o medo, a dúvida, o sentimento de fracasso. Que essa pessoa se levante em paz, com fé restaurada, com esperança viva, sabendo que o Senhor está à frente de tudo. Que ela veja ainda essa semana pequenos sinais da Tua presença, toques do Teu cuidado, respostas vindas do Teu coração. Eu declaro sobre essa vida que os caminhos serão iluminados, que a direção virá com clareza e que o tempo de viver o cumprimento da promessa está chegando. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, comenta aí, eu recebo. E se você sentiu que Deus te tocou, envia esse vídeo para mais alguém que também precisa ser alcançado. Ainda tem muito mais do céu para chegar na sua vida. Você está no caminho certo. Fica firme.